fazer a minha análise sobre o laudo pericial que o professor disponibilizou sobre lesão corporal. Então, a gente vai analisar primeiro se constam todos os quesitos mínimos legais que o Código de Processo Penal pede para que seja considerado, né, o laudo. Então, são eles a objetividade, a concisão, a argumentação, a exatidão e a clareza. A gente vai começar analisando se tem a presença de todos eles. Então, na minha análise, tem a presença de todos eles. Em alguns deles aparecem dados mais escassos. Aí agora eu vou fazer uma análise para falar em quais situações aparecem cada um deles, que eu consegui identificar. Ele é objetivo, sim, né? Primeiro, a gente vai identificar o conceito de cada um desses quesitos, a objetividade. O laudo, ele deve buscar ir direto ao ponto que o quesito aborda. O quesito é a lesão corporal, evitando julgamentos pessoais e subjetividades. Ele deve ser objetivo e representar aquilo que ele está buscando na metodologia científica, sem julgamentos pessoais, né? Que ultrapassem o que se quer saber no quesito. A gente quer uma resposta e o laudo não pode ultrapassar isso. Não confundir objetividade com respostas curtas, ou seja, ser objetivo, mas não ser vago, né? E não ficar esclarecido. Em nome da objetividade e da segurança que se busca no laudo pericial, é recomendável que o perito utilize termos que deem conotação similar à dúvida, né? O laudo ele é objetivo, sim, ao se tratar da suspeita de lesão corporal. Não utiliza termos de achismo e de julgamentos pessoais. Rigor técnico, né? Que é um dos quesitos. Dentro da ciência que denomina o perito, também conhecido como expert, né? Ele deve buscar a teoria científica que melhor se aplica à perícia judicial, né? Eles analisaram as provas recolhidas e que estavam em mãos da perícia. Analisaram as fotografias, fizeram medidas dos desenhos que encontraram no corpo da vítima, fizeram análise do corpo de delito da vítima e a concisão, né? O laudo pericial, ele não pode ser prolixo, sob pena de comprometer a objetividade e dificultar a compreensão de resposta do que se espera, saber se realmente houve ou não a agressão ou aquilo que o laudo precisa responder, né? As respostas ao quesito da perícia devem ser claras, objetivas e fundamentadas, mas não precisam ser presas ao objeto da perícia. A argumentação, né? Ele é conciso, né? A utilizar a metodologia, como eu já disse, não é prolixo e ele não compromete a dificuldade de entender a compreensão de resposta de que se espera. Ele trata-se muito bem esse tipo de situação. Na argumentação, foi o que eu analisei, né? O perito, ele, ao apresentar sua opinião no laudo pericial, ele deve expor as razões pelas quais emitiu a sua opinião, pelas quais a concluiu. E não basta tão somente responder aos quesitos sem justificar. Então, ele não pode falar que sim nem que não sem ter uma resposta por que ele acha aquilo, né? Ele não deve achar por questões de achismo. Ele deve ter uma fundamentação naquele argumento que ele está utilizando para declarar sua resposta da análise daquele julgamento que ele teve. E ele utiliza disso, né, ao analisar as provas, ao verificar que a vítima não deixou que fosse verificado outras partes do seu corpo para ver se continham algumas outras lesões, que ela foi em outro dia que não foi o dia da agressão, e isso comprometeu um pouco a investigação, corpo de delito e a emissão de provas, né, a junção de provas, né, a produção de provas e a exatidão, que é outro quesito. Considerando que a perícia judicial é a opinião de um profissional sobre matéria técnica ou científica, prescinde que a resposta seja precisa, seja exata, para que as decisões que se baseiam no lado pericial reflitam segurança e exatidão, né? Tem, sim, em partes, a clareza e a exatidão no laudo pericial produzido pelos dois peritos, no caso, só que
faltam algumas provas para algumas situações em que a própria periciada não se dispôs a ajudar, a cooperar para que elas fossem produzidas, né? No entanto, com o que eles tinham, eles conseguiram trabalhar e foram exatos e claros com o que tinham para poder fazer a investigação, para andarem com a investigação. A clareza, que é o último quesito mínimo que a gente está analisando, né? O laudo pericial, ele vai ser lido por terceiros, sejam as partes, advogados, magistrado da vara que o processo tem em seu curso. Partindo dessa premissa, é fundamental importância que o perito procure ser o mais claro possível, traduzindo a matéria técnica ou científica. O texto de explicação do laudo, ele não tem muitos termos técnicos, então um leigo, ele consegue ler e interpretar muito bem o laudo, ou seja, as partes que são destinadas a terceiros, elas conseguem ler e interpretar bem, né? Uma pessoa que não tem conhecimento de dicionário jurídico, por exemplo, consegue ler o laudo, porque ele é muito claro, ele reflete muito bem aquele que o laudo quer expor, que é descobrir se realmente houve ou não as agressões, né? Agora a gente vai para uma análise mais profunda, né? Porque tem outras respostas, outros quesitos. A gente vai analisar agora o laudo como um todo. O Instituto Geral de Perícias, ele concluiu nesse trabalho de apuração das lesões na jovem, né? Que teve o corpo marcado por objeto cortante. E ele sugere que os traços podem ter sido provocados pela própria vítima. Foram a conclusão que os peritos tiveram e que o próprio GP teve. É também apontado que o ferimento ele pode ter sido provocado com consentimento dela, com a colaboração ou até mesmo de forma contrária à vontade da garota, mas sem esboço de reação. Não tem como comprovar pela falta de provas que a própria vítima negligenciou, né? Por ela não ter ido no mesmo dia, não pôde comprovar se as roupas estavam rasgadas, se tem algum indício de defesa, né? Porque por mais que podem ficar depois de algum tempo, podem ser que durante a luta corporal para se defender, naquele momento as marcas não tenham sido tão profundas e tão marcantes para poder ficar mais de um dia, depois que ela foi procurar, podem ter desaparecido, mas isso aí ficou quase que impossível de comprovar por causa da própria periciada, né? Conclui-se que a figura produzida poderia ser mais facilmente produzida com o consentimento dela ou com a colaboração da própria periciada, ou, alternativamente, ao menos com marcada incapacidade dela reagir, ainda que involuntariamente, aos estímulos que seriam esperados de uma agressão, né? É o que aponta o laudo realizado pelos peritos. Tem alguns quesitos também que o laudo responde, né? E ele responde muito bem no finalzinho, que são os quesitos que tem as respostas no final, né? Que são as respostas aos quesitos, não esses quesitos mínimos que eu citei, que tem que ter o laudo e que teve. O primeiro é se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciado. As fotos comprovaram que sim. Qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa? Né? A parte do laudo fala que foi um objeto cortante, contundente, né? Terceiro, se foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por meio de uso cruel, né? Insidioso cruel. E não tem como responder essa pergunta, né? É uma coisa que não há como comprovar. Não temos elementos para responder, né? Foram o que os peritos disseram. Se resultou na incapacidade, esse é o quarto quesito, se resultou na incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Não. Se resultou perigo de vida. Não, porque os ferimentos eram superficiais. Sexto, se resultou debilidade permanente ou perda de inutilização de membro, sentido ou função. Também não, né? Pelas próprias fotos puderam comprovar que não. Não teve nenhum perigo. Se resultou, né, o sétimo e último quesito, se resultou na incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade curável ou deformidade permanente. Também não. Então, por isso, tiveram alguns outros quesitos complementares, né? Eu vou falar dois deles aqui para não ficar muito extenso, que o laudo abordou, né? Além desses quesitos principais, oficiais, ele respondeu a dois, ele respondeu a outros quesitos complementares. E foi um total de 6 quesitos complementares, né? Outros 6 quesitos complementares, e eu vou citar 2 para deixar um pouco mais esclarecido, né? Alguns deles são:
Foi possível constatar alguma lesão no nariz ou nas costelas da vítima que indicasse agressão, com socos, assim como lesões nos braços que indicasse que a mesma foi segurada, contida e imobilizada contra a sua vontade por duas pessoas. Não havia no momento do exame, que foi analisado, lesões na face ou nas mãos, só naqueles locais onde foram encontrados mesmo. O restante ela não deixou ver, então não teve como identificar, né? Os arranhões apresentados, segundo, como lesão foram produzidos por que tipo de instrumento? Os ferimentos foram profundos ou superficiais? Houve perfuração da pele? É possível dizer se houve sangramento profuso de tais lesões ou algum tipo de sangramento? Os arranhões são em linguagem técnica. Essa foi a análise e resposta do quesito pelos peritos. Escoriações lineares de caráter superficial. Havendo rompimento da integridade das camadas superficiais da pele, no entanto, sem atingir o tecido subcutâneo, motivo pelo qual não se observam, no caso em tela, cortes ou ferimentos incisos em que os bordos estariam afastados entre si, né? E a conclusão total e geral dos peritos na investigação, né, eles sugeriram uma comparação entre as imagens feitas pelo IGP e as imagens recebidas pela polícia para esclarecer as dúvidas. Eles também destacaram que não houve consentimento da jovem em prosseguir com o exame de corpo de delito na busca de outras possíveis evidências, principalmente pelo fato de que não havia elementos suficientes que indicassem um embate corporal. Ela não apresenta lesões como, por exemplo, hematomas ou demais marcas na face, mãos e braços, que são sinais característicos de quem reage a uma agressão, né? Como todo mundo já sabe. Pode-se concluir que as lesões tenham sido produzidas cautelosamente de modo a não causarem danos a camadas profundas da derme, provocando alterações que são apenas superficiais. Não seria esperado produzir lesões como essas, com as características de que foram evidenciadas neste exame de corpo de delito por um agressor que agisse de forma tempestuosa e demasiadamente rápida, como se esperaria caso fosse em situações de agressões furtivas e em ambientes adversos, né? Foi o que apresentou um trecho do laudo para confirmar essa conclusão de um dos peritos. Ao responder às questões iniciais apresentadas pela polícia, o IGP confirmou que foi usado objeto contundente e que pode até ter sido um canivete, né? E que há sinais compatíveis com lesões auto-infligidas, mas que não há ainda elementos de convicção para confirmar que foram autoprovocadas. O certo é que ela não apresentava outros tipos de marcas que indicassem imobilização, né? Porque não foi possível confirmar o uso de substâncias tóxicas ou até mesmo asfixia, que pudesse neutralizar as reações da jovem, né? Então, essa foi a minha análise do laudo pericial de corpo, de delito, né? De lesão corporal da vítima, que supostamente teria sofrido agressões. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Boa noite.